Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ronilda, do canal Ronilda, mãe solteira, e aqui eu falo sobre mulheres, crianças que são abusadas, falo sobre minha vida, converso sobre coisas que tá aí pela plataforma, mas normalmente eu falo mais mesmo sobre mim, tá? E você que tá chegando aí no canal, sinta-se à vontade para se inscrever, comentar, dar um like, um dislike. O seu comentário é muito importante para mim, porque a partir do seu comentário eu crio ideias para novos vídeos, tá? Então, gente, ó, sejam muito bem-vindos e obrigado a vocês que estão se inscrevendo no canal. Sejam muito bem-vindos mesmo. Gente, hoje eu quero falar para vocês de uma coisa que acho que a maioria de nós já passamos, a maioria de nós já sofremos. Quando a gente tem muita fé no Senhor, quando a gente acredita que é Deus que rege tudo na vida da gente, a gente sabe também que o inimigo existe, lógico que ele existe, mas a gente não coloca ele acima de Deus, né? Então, quando você tem essa certeza que é Deus que comanda a sua casa, que é Deus que guia os seus passos, que é Deus que guia o seu caminho, que é Deus que está à frente de tudo, você sabe que o inimigo vai tentar, mas ele não vai conseguir. Você sabe que o inimigo vai fazer igual talvez fez com Jó, né? Mas ele não vai conseguir te derrotar, porque você é filho do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, né? Então, gente, eu vou contar para vocês sobre uma experiência de quando eu tive um filho muito doente mesmo. E chegou um dia que eu achei que ele não ia resistir, de tão doente que ele estava. Eu saí do hospital nesse dia e falei: Senhor, eu não aguento mais sofrer com esse menino. Recupere, dá ele saúde, porque eu não aguento mais mesmo, sabe? E cheguei em casa, eu tinha mais dois e eu fiquei ali pelejando com os dois e não dormi aquela noite, não dormi. E eu pedi muito a Deus mesmo aquela noite, pedi ao Senhor que passasse a dor dele para mim, que passasse a doença dele para mim, que tudo que tivesse acontecendo com ele, que passasse para mim. Não porque eu sou melhor, né? Que a gente não é melhor, mas é porque eu achava que eu aguentava. Eu ia ter, pelo menos, como falar pro médico: tá doendo aqui, tá doendo ali, tá fazendo isso, você entendeu? Eu ia ter como. E o meu filho, ele tinha um aninho, sabe? E era de 4 meses até fazer um ano, ele estava dentro do hospital. E médicos nenhum mesmo conseguia descobrir o que ele tinha. E eu pedi muito a Deus mesmo, que me mostrasse o que é que ele tinha, o que é que podia ter. Então, aí passado esse dia, essa noite, né, eu cheguei no hospital no outro dia e lá no hospital eles me conheciam tanto, que eu já nem apresentava um cartãozinho que a gente apresenta para passar para ir para pediatria. Eu já chegava lá, os porteiros já sabiam quem eu era, já me conhecia, eu já estava, sabe, quase em casa ali naquele hospital, de tanto que o meu filho ficava lá. Então eu cheguei, conversei com o porteiro, dei bom dia para ele, subi as escadas, a rampa, né, que era uma rampa, subi e cheguei lá no quartinho dele. Ele tava lá, nossa, ele tinha um ano, ele tinha uns 70 centímetros, olha lá se ele tinha 70 centímetros, sabe? Então ele era muito miudinho, todo pequenininho, sabe? Mas ele tinha aqueles olhos, os olhos dele eram uns olhos, até hoje, uns olhos muito preto, sabe? Muito redondinho. Então aquele olhar dele era um olhar de esperança, era um olhar que quando eu olhava para ele, eu sentia que ele era meu e eu era dele, e que Deus era por nós. Ai, gente, é triste.
Mas era isso mesmo. A gente só tinha Deus e Deus era por nós. Então nesse dia a médica chegou e falou comigo assim: ô mãezinha, deixa eu te falar, seu filho tá melhor hoje, graças a Deus. Ele deu uma recuperada boa essa noite e eu estive olhando e eu decidi, eu não vou dar alta pro seu filho até que eu descubra o que ele tem. Só vou dar alta para ele quando eu descobrir o que ele tem. Isso tinha uma semana que ele estava no hospital, eu acredito que era isso. E aí eu peguei e pensei comigo: ô Senhor, me ouviu. Até que enfim, uma pessoa além de mim está preocupada com a saúde do meu filho. Graças a Deus que é alguém além de mim, alguém que pode, além de Deus, cuidar e ver o que meu filho tem. Porque ele não tinha explicação pelo o que ele sentia. Ele tinha diarreia, ele tinha vômito, ele tinha febre alta, sabe? O intestino dele não era infeccionado, ele não tinha infecção no intestino para ter esses sintomas, sabe? Mas ele tinha esses sintomas e as febres dele, às vezes, era muito, muito alta, que era curada só com, além da medicação, com água fria. Era precisar de dar banho nele na água fria para baixar. E ele já tinha passado por uns 5 médicos. Era o terceiro hospital que ele ficava. E esse terceiro hospital, ele ficou muitas vezes nesse terceiro hospital. No primeiro ele internou umas 2 vezes, no segundo ele teve uma vez só, e nesse último hospital ele internou umas 4 vezes. E essa última vez ele ficou 56 dias no hospital. Porque a médica me disse que só deixaria ele sair de lá quando ela encontrasse a cura. E aquilo ali eu vi que era Deus dando respostas às minhas orações. E um dia, eu conversando, né, com as meninas no quarto, e eu amamentava meu filho. E eu tinha uma menina de 2 anos que eu também amamentava, e eu tinha uma outra pequenininha, também mais nova do que ele, poucos meses que eu tinha adotado, que também amamentava, sabe? Mas ela eu tirava o leite e deixava na casa da minha mãe, para ele estar amamentando. A minha de 2 anos, ela mamava só de noite e ele mamava só de dia. E a médica passou a observar que o momento que eu estava no hospital, o tempo que eu estava com ele, que eu estava amamentando, ele tinha uma recuperação, a febre dele não era alta, as coisas eram mais ou menos, como é que eu vou dizer, dava uma recuperada. Aí eu brinquei com as mãezinhas lá no hospital, que era a minha presença que fazia ele melhorar, sabe? Aí, quando eu brinquei assim, a médica pegou e captou alguma coisa ali assim, falou assim: realmente, mãe, quando você tá aqui, ele fica melhor. À noite você não está, ele fica, né? Ele tem mais crise de diarreia, a febre dele aumenta mais, mas durante o dia ele passa bem. Eu acho que eu vou fazer uns exames aqui, eu acho que eu descobri o que seu filho tem. E aquele dia eu fui embora para casa pedindo de novo a Deus: ô Senhor, abençoa que esse exame que ela vai fazer seja para a cura do meu filho, para descobrir o que ele tem, para que ele melhore. Aí, quando eu cheguei no outro dia, eu fiquei esperando ela vir trazer os exames, que sabe, essas coisas, ainda mais pelo SUS, né, demora muito. E quando estava dando quase a hora de eu largar o meu pequenininho lá e sair, ela veio e falou para mim assim: ô mãezinha, eu vou tirar a lactose do seu filho, porque eu acho que ele tem problema com a lactose. Porque enquanto ele tá mamando o seu leite, ele tá bem. E quando ele tá mamando os outros leites, porque dava ele leite de soja, sabe? Porque eu tinha acostumado ele com leite de soja.
Então eles davam ele leite de soja. Aí a gente vai tirar todo tipo de leite dele. Ele só vai mamar o seu leite. Então, se você quiser tirar uma quantidade de leite, se você conseguir tirar e deixar para dar ele aqui à noite, tudo bem. Mas se você não der conta de tirar esse leite, ele vai passar a tomar um leite que chama leite de peito de frango. Aí eu falei, meu pai, eu não vou dar conta de dar esse tanto de leite, né? Que eu já tirava de tardinha para deixar pra menininha que eu adotava. E eu já amamentava a outra durante a noite e ele durante o dia. Eu falei, ô Senhor, eu não vou ter leite para isso tudo, que eu mal comia direito, gente. Porque a gente fica no hospital, a gente não tem dinheiro para estar levando uma fruta, uma coisa assim. A gente come o que o hospital dá, né? E eu não ia ter leite mesmo, por mais vaca leiteira que eu sou, eu não ia ter como tirar meia mamadeira para ele mamar à noite. Não ia satisfazer ele. Então eu falei com ela, falei, então tá, vamos entrar então com o leite de peito de frango. E assim ela fez. Quem não sabe o que é leite de peito de frango, pesquisem aí, viu? É uma coisa que salva a vida, porque salvou a vida do meu filho. Então passou a administrar nele o leite de peito de frango durante a noite e eu amamentava ele 2 vezes só no dia. As outras horas ele mamava o leite de peito de frango. E assim foi feito durante 7 dias. E ali ele já pegou 1 quilinho, ele parou de vomitar, a febre foi abaixando e Deus foi abençoando e o Senhor Jesus foi tocando naquela médica e aquela médica teve o mesmo amor e o mesmo carinho para cuidar do meu filho, sabe? E quando ela viu que ele estava bom, ela falou assim, mãezinha, hoje o seu filho vai embora para casa. 56 dias lá dentro. Ele não tinha um fio de cabelo na cabeça. Ele era todo carequinho. Porque ele não tinha lugar aonde pegar veia nele. Então passaram a pegar veia na cabeça, sabe? Eu peguei e levei aquele pacotinho para casa, daquele tamanhozinho e uma receita que era o leite de peito de frango. E eu, logo a seguir, eu ia poder ficar com ele mais ou menos uns 3 dias em casa e eu ia voltar a trabalhar e ele ia para a creche. E esse leite de peito de frango, gente, ele é feito com peito de frango mesmo, com água de legumes, mel, é uma misturada que, Jesus, pensa em aí. E esse leite, além de sair caro para mim, que eu fazia faxina, eu recebia R$10 por dia. Além dele sair caro para mim, eu não tinha geladeira, eu não tinha onde guardar, sabe? Porque o leite, ele tinha que ficar 24 horas na geladeira. Então, por exemplo, eu fazia um leite que dava para ele tomar durante um dia e uma noite, que essa era a receita. Durante o dia, o leite ficava na creche, ficava na geladeira. E durante a noite, onde que eu ia colocar? Aí eu fui trabalhar, fazia minha faxina, larguei ele na creche e deixei o leite lá e fui trabalhar, sabe? Pensei comigo, durante a noite eu dou ele o peito, vai dar para me dar ele o peito, Deus vai abençoar que eu consigo amamentá-lo. E aí eu fui trabalhar. Chegou lá no meu trabalho, já era uma cliente que eu trabalhava há muito tempo com ela, e eu comentei com ela sobre o que tinha que ser feito pro meu filho, eu tinha que ter uma geladeira. Eu recebia da mão dessa senhora R$40 por mês. Eu trabalhava 60. Eu trabalhava 4 vezes na semana para ela e 2 vezes para a mãe dela, sabe? Então ela virou para mim e falou assim para mim, Ronilda, eu vou fazer o seguinte, você vai comprar essa geladeira. Eu vou lá, eu vou tirar para você essa geladeira, eu vou aumentar o seu salário, eu vou passar a te pagar R$90
porque a geladeira a gente paga a prestação dela, dava para pagar R$ 60 por mês. E eu ia trabalhar para ela um ano para pagar essa geladeira. E na mesma semana ela foi lá, tirou a geladeira para mim e Deus é muito, muito na minha vida, sabe? E a geladeira chegou e nas outras casas que eu trabalhei, eu comentei, então as minhas patroas começaram a me ajudar, porque meu filho não podia usar fralda de pano, ele tinha alergia de fralda de pano e não podia usar qualquer fralda, tinha isso, sabe? E a minha outra menina, que eu adotei, ela usava o leite de soja, então era muito caro. E o pai deles, nessa época, trabalhava na CEMIG, ele era terceirizado na CEMIG, então não tinha um salário bom para a gente estar cuidando dessas crianças, sabe? E o dinheiro não ia dar para pagar água, luz, por comida dentro de casa, e eu posso falar para vocês, é um mistério até hoje. Até hoje é um mistério que deu. Consegui pagar a geladeira. Depois, quando ele fez 1 ano e meio, ele já não precisava mais de ficar, porque ele passou a ter controle no hospital. Eu tinha que levar ele de 15 em 15 dias, depois passou de uma vez por mês, depois de 3 em 3 meses e depois ele ganhou alta. Então ela foi mudando a dieta dele e ele não podia tomar nada mesmo de lactose, manteiga e iogurte. O que vocês pensar que tem lactose, ele não podia mesmo. E quando ele fez 2 aninhos, ele mesmo já falava para as tias lá na creche, ou em lugares que a gente ia passear, que ele ia comer e tal. Ele mesmo perguntava, tem lactose? Tem lactose? Se tiver, eu não posso não, sabe? Ele mesmo já sabia que ele não podia tomar lactose. Então, gente, isso foi, assim, um milagre que aconteceu na minha vida. Foi uma coisa que Deus, hoje, eu vejo como Deus pôs a mão, como Deus cuidou, como Deus zelou, como Deus ouviu a minha oração. E eu acredito que é assim. Deus ouve a nossa oração. Deus nos escuta. Basta que a gente abra o nosso coração para Ele, para que a gente dê mais espaço ao Senhor, para que a gente tenha mais pensamentos positivos. Porque eu vejo muitas pessoas com pensamento muito negativo, eu vejo pessoas achando que tudo é o inimigo, sabe? E pense mais em Deus, acreditem mais em Deus, sabe? É preciso que você ponha mesmo o seu problema na mão do Senhor e larga lá. E Deus, Ele vai fazer a obra. Ele vai fazer com que as coisas aconteçam. E quando o seu milagre passar, porque eu conto aqui milagres passados. No momento, nossa, foi muito sofrido, foi muito batalhador. Nossa, mas hoje o fardo foi tão leve. Porque meu filho sobreviveu, meu filho tá aí, meu filho hoje come de tudo, graças a Deus. Depois disso ele teve só uma vez internado, mas ele já era adulto, eu acho que eu já contei isso aqui. Mas eu sei que a minha oração chegou a Deus e eu peguei na mãozinha dele e ele me cuidou. Ele me carregou no colo, muitas vezes, eu e a minha família. Então, gente, era esse vídeo que eu tinha para deixar. Eu não sei se eu falei tudo que eu quis, se deu para entender, mas Deus é pai, Deus não é padrasto. Então, para não deixar de ser Ronilda, ser mãe não é fácil, mas Deus nos capacita. Creia e confia no Senhor, que o seu milagre chega. Ou ele já passou e você não profetizou, você não deu testemunho do seu milagre. É preciso que você testemunhe o seu milagre, tá? Ô, gente, fica em paz, saúde e paz para todos vocês. Até um próximo vídeo, ó.
Beijo no coração de todos. Saúde e paz. Até a próxima.